Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Sagrada Escritura. Este é o módulo 1, aula número 3. Estamos falando sobre a criação. Bem, nesta aula vai ser um pouco mais longa do que as duas primeiras. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é também Criador. Esse é o objetivo. Depois vamos entrar já no texto, explicando algumas questões. Algumas questões de ordem mais assim, da ciência teológica, da organização do livro, eu não vou tratar aqui nesse texto, mas vou tratar de forma muito, eu posso falar, muito de acordo com o que vai ser necessário para a nossa interpretação, tá ok? Eu falei na aula número 1 que o texto foi feito, os últimos escritos, provavelmente um escrito da Babilônia, por isso esse texto aqui tem a função de rebater essas questões. Quando eu terminar esta aula número 3, nós vamos ter uma aula número 4, e esta aula número 4 nós vamos tratar de outros relatos da criação, que existiam ali naqueles povos que estão ali, principalmente em relação aos povos babilônicos. E você vai ver que muitas das coisas que estão no relato do texto, do capítulo 1 e 2 do Gênesis, ela tem a função de rebater esta teologia, rebater esses falsos deuses. Então vai ser necessário. Eu não fiz isso primeiramente para que não confunda a cabeça de vocês, tá? Então, depois a gente já vai amadurecendo um pouco a ideia de que existem outros relatos da criação e que, pelo relato bíblico, nós provamos verdadeiramente que existe somente um só Deus. Tá? Então, por isso que ele vai ser feito provavelmente na aula número 4. Tá? Bem, quando nós tratamos do Espírito Santo, Jesus, ele é Emmanuel, Deus conosco, né? Nós lembramos aí do texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que o profeta fala: uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou na tradução original é conosco está Deus. Tá? Então mostra uma presença constante e perene de Deus. No Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho do Emmanuel, pronto, aqui já está um termo mais técnico, né? O Evangelho de São Mateus ele foi composto para provar que Jesus é Deus. Nós temos aqui em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 23, diz assim: Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará. O nome de Jesus quer dizer Deus salva o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito ao profeta. E aqui ele está fazendo a referência a Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado Emmanuel, Deus conosco, que traduzindo significa Deus conosco. Então você já tem aqui uma referência de Jesus como Deus, né? Deus conosco. Nós vimos isso na aula número 2, que Deus também, ao manifestar-se a Moisés na sarça ardente, ele vai falar em Êxodo 3,12, quando ele tem aquele diálogo com Moisés. Êxodo 3, capítulo 12, ele vai dizer assim. Vamos lá, vamos pegar o texto. Êxodo 3, capítulo 12. Versículo 12, desculpe, versículo 12. Vamos pegar o 11, né? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Olha só. Também Deus coloca-se como como Deus que está com o povo. Jesus é Emmanuel, Deus
conosco. Conosco está Deus. A presença de Jesus aqui é muito propícia. Esses textos, tá? Em Mateus também, no capítulo 28, nos versículos 16 ao 20, foi um texto que nós utilizamos na primeira aula, que fala da fórmula do batismo, tá? Mateus 28, versículos de 16 a 20. Diz assim o texto: Os 12 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, pode estar ressuscitado, tá? Prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei de todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei. E aqui vem o texto que nos interessa. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? Esse é um texto que demonstra para nós aqui essa questão de Deus conosco, a presença de Deus constante e perene na humanidade, na vida das pessoas. Okay? Depois nós sabemos que vem a questão do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e que o Espírito vem, né, como um sopro. Grava bem esta palavra, o sopro do Espírito. Vamos lá, vamos pegar o texto, né, importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pegar o 1. Sempre eu volto um pouquinho, porque é preciso contextualizar os textos que nós estamos utilizando. Tá ok? O capítulo 1. Você tem aqui um momento em que Pedro vai questionar a Jesus, vai dizer assim, Atos 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram a Jesus: Senhor, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu: Não compete a vós conhecer o tempo, os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o Espírito Santo. Uma força, o Espírito, desculpa, mas recebereis uma força, o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, lembrando aquele texto do Mateus, né, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4, vai dizer assim: Tendo-se completado o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, um ruído, como agitasse. Uma agitasse. Lembra desta palavra? Agitar-se, né? Como um vendaval impetuoso, ou um vento impetuoso. Grava também esta palavra aqui. Que encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Grava essas três palavras. Vento, né? Um agitar-se, o vento, e que enche toda a casa, que se encontrava. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Os discípulos que estavam ali reunidos, né? E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito nos concedia que se exprimisse. Tá? Observe, senhoras e senhores, é o próprio Jesus que vai revelar a divindade do Espírito Santo. Lembra que Jesus é Emmanuel, Deus conosco, Ele é Deus. Nós já vimos isso em João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 12. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui cabe assistir de novo a aula 2, tá? O próprio Jesus, na dinâmica do Evangelho de São João, no capítulo 14, quando Filipe ele fala, né, cessa de perturbar o seu coração. Crê em Deus, crê em mim. Né? Jesus começa a mostrar quem é o Espírito Santo, verdadeiramente a sua comunidade. Então ele vai dizer assim, João 14, versículos 9 ao 17. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me reconheces, Felipe?
Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus repete várias vezes isso. Crede, ao menos, por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. E aí ele vai dizer assim, se amais, versículo 15, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Paráclito. Se Jesus está dizendo que vai vir um outro Paráclito, quem é o primeiro Paráclito? Ele mesmo. E qual é a tradução da palavra Paráclito? Alguns traduziram como advogado, né? Até a Sagrada Escritura vai falar, né? O advogado. Mas a tradução mesmo dessa palavra está dizendo aquele que está próximo. Olha só, aquele que está próximo. O que Deus fala em Êxodo capítulo 12, versículo 12? Eu estarei convosco. Jesus é chamado de quê? Emanuel, Deus conosco. E agora o Espírito Santo, ele é este outro paráclito que está o quê? Também próximo, perto. E quem é este outro paráclito? Ele vai desvendar isso no próximo versículo. Né? Para que convosco permaneça para sempre, ó, para sempre. Lembra do texto do Evangelho de São Mateus. E vai dizer aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. No versículo 26, Jesus vai falar assim, desse mesmo texto. Mas o Paráclito, ou Espírito Santo, reforçando que o Espírito Santo é este o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos disse. Então, pela força do Espírito Santo que Jesus ressuscitou, tá? E é a força do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Né? No capítulo 16, e os capítulos depois, há todo um discurso sobre o Paráclito, mas como a nossa aula não é sobre o Espírito Santo, eu vou pegar só um ponto aqui importante, que vai falar capítulo 16 de São João, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Quem é esse Espírito Santo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade? Nós estamos falando da criação, precisamos ver a presença do Espírito Santo no processo da criação bíblica. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós temos aqui o texto que diz assim. Vamos para o versículo 1, né? Sempre contextualizando bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriu o abismo e o sopro, lembra do sopro do Pentecostes? Sopro de Deus, Ruá e Yahvé, agitava as superfícies da água. Agitava. Esse vendaval impetuoso que estava lá em Atos dos Apóstolos, ali também aquele texto representa uma nova criação. Tá? Olha que bonito, gente, isso. Gênesis vai conectar com uma nova criação do texto dos Atos dos Apóstolos. Você tem uma palavra ali, Ruá e Yahvé, quer dizer sopro de Deus, vento de Deus. Essa palavra no grego será chamada de espírito, ou pneuma, tá? O Espírito de Deus. Este mesmo sopro, no capítulo 2 do Gênesis, é o sopro que dá vida a todo homem. No versículo 7 diz assim, então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou ou soprou em suas narinas o hálito da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Espírito Santo soprado, né, esse vento impetuoso do Yahvé no ser humano, e ele se torna um ser vivente. Esse mesmo Espírito que cria todas as coisas. Deus não é o criador de todas as coisas? Deus não é o criador do homem? Ali você tem o Espírito Santo como co-criador. Tá? Muito interessante essas passagens. Além disso, temos aqui os salmos também, vão nos ensinar muitas coisas. Temos o Salmo 33, versículo 6.
para a gente dar uma estudada também aqui. Olha só que nós estamos varrendo a Sagrada Escritura. Poderíamos falar muito mais, tá? O Espírito Santo que está do Gênesis ao Apocalipse. Os últimos versículos também falam do Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem, vem. Mas não é a nossa intenção nesta parte da aula aqui falar sobre isso, tá? Salmo 33, em algumas traduções bíblicas ele vai estar como 32. Diz assim o versículo 6. O céu foi feito com a palavra de Yahvé. O céu foi feito com a palavra de Yahvé. E seu exército com o sopro da sua boca. Nós vimos que a palavra espírito, ruá, quer dizer sopro. Vento, o sopro da sua boca. Olha que bacana. Observe também, senhoras e senhores, Cristo é também chamado de quê? Palavra, dabar. Deus cria com o seu dabar. Cria com Jesus e com o Espírito Santo. Quer mais? Temos ainda o Salmo 104, que vai trazer também para nós outra expressão que vai demonstrar a presença do Espírito Santo. Salmo 104, para algumas versões bíblicas 103, ele vai dizer assim no versículo 30. Enviais o teu sopro, e algumas traduções têm enviar o teu espírito, e eles serão criados, e assim renovareis a face da terra. Nós rezamos isso quando invocamos o Espírito Santo, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Faz referência ao capítulo 1, versículo 2 do Gênesis, que cria todas as coisas. O Espírito Santo também é criador, tá? Essa presença do Espírito Santo ali. O que mais? O livro da sabedoria, algumas Bíblias não possuem esse livro, tá? Tem muitas Bíblias católicas ou algumas Bíblias protestantes de estudo, né? Sabedoria, capítulo 1, no versículo 7, vai dizer assim, livro de sabedoria, capítulo 1, versículo 7. O Espírito do Senhor enche o universo. Lembra de Atos dos Apóstolos? O sopro de Deus encheu aquele lugar. Olha só, gente, que correlação bonita nós podemos fazer de Pentecostes. Às vezes o pessoal prega a mesma coisa que Pentecostes. Só aprofundar um pouquinho mais a palavra de Deus e perceber que um dos significados de Pentecostes também é uma nova criação. O Espírito do Senhor enche o universo. E ele, que mantém unidas todas as coisas, não ignora nenhum som. E observe aqui, fala que enche todo o universo. Ali depois você tem os apóstolos saindo e fazendo o quê? Anunciando para todas as nações, para todo mundo. Para toda a universalidade. Dá a denotação também de catolicidade. Santo Agostinho traz bem essa interpretação para nós. Capítulo 12, ainda do livro da sabedoria, no versículo 1, vai dizer também aqui sobre o Espírito Santo. Essa sabedoria desse sopro, tá? Sabedoria 12, versículo 1. Todos levam teu espírito incorruptível. Todos levam teu espírito incorruptível. Incorruptível, o Espírito Santo não morre, ele é Deus. Tá? A nossa alma está preenchida pelo Espírito Santo. Isso aqui faz referência a Gênesis capítulo 2, versículo 7. Pois bem, já que nós provamos que o Espírito Santo é Deus, tá? Ele também é criador com o Pai, vamos necessariamente ao texto bíblico, que aqui um pouco da ciência teológica. É provável que esse texto do Gênesis, da criação, foi escrito no ano 1400 ou 1200 a.C., né? A gente não sabe, não tem como ter precisão de quando foi escrito, né? Ao pé da letra, né? Também nós temos uma questão aqui de falar que o Pentateuco ele é um trabalho de vários autores. Além dessa questão do Pentateuco, você tem também aqui uma influência do Pentateuco samaritano. Ele não é muito citado. Muitas vezes se atribuiu a Moisés o escrito do Pentateuco, mas isso já, a ciência teológica, a ciência bíblica, já prova que Moisés escreveu algumas coisas. Tá? Você tem ali uma questão de tradição oral, você tem aqui relatos, mas necessariamente não se sabe se realmente foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco. Tá? Isso eu falei para vocês
requer vocês observarem, a aula está em anexo do YouTube, no nosso canal Filhos de Couve, tem lá a introdução à Sagrada Escritura. Ela vai explicar melhor. Então, existem características para o relato da criação. Primeira coisa, se você observar o texto de Gênesis capítulo 1, ele é um princípio, ele é harmônico. Existe uma harmonia nesse relato bíblico. Deus está fora da criação, a Trindade, cria as coisas daquilo que é imaterial, invisível para as coisas visíveis, do imaterial para o material. E outra coisa, cada elemento ele vai obedecer uma função determinada. Os astros iluminam o dia e a noite. Esses mesmos astros vão ver que vai determinar a passagem do tempo. Então, a criação bíblica ela tem uma lógica, ela é organizada. Diferente de outros relatos bíblicos, na qual tudo é caos, tudo é realmente desordem. E aqui já é um ponto de leitura para quando nós vamos fazer a quarta aula. Tá? Outra coisa, a criação do mundo, toda ela converge e serve ao ser humano. Provavelmente, entre a aula 4 e 5, nós vamos falar sobre a criação do homem. Então, tudo converge ali para o ser humano. Toda a criação converge para o ápice da criação, que é o ser humano. Está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 seguintes, até o capítulo 2 inteiro. Na concepção babilônica, são os homens que devem servir aos astros. Interessante isso, né? Os astros, eles são deuses, entre aspas, né? Na concepção dos babilônicos. Na concepção bíblica, não. Os astros estão a serviço do homem. É diferente. E até você tem aqui as práticas de sacrifício dos filhos. E aqui te lembra do texto de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac. Esse texto também tem intenção, né, de mostrar, para quem está curioso nesse texto, é o texto de Gênesis capítulo... Eu falo para vocês já. Eu não vou, claro, aprofundar agora. Nós vamos falar sobre Abraão. Vamos ter tempo só para falar de Abraão. Só de Abraão. É o Gênesis capítulo 22. Também esse texto tem a intenção de mostrar à comunidade que Deus não criou seus filhos para serem sacrificados aos deuses. Tá? Esse texto depois vai remontar a Jesus Cristo, mas enfim, vocês vão ser nos próximos capítulos. Tá? Então essa é uma questão interessante perceber isso aqui. Essas características da criação bíblica. Né? E Deus cria a partir do nada, de todas as coisas. Vamos lá. Vamos ao texto em si, né? O texto mesmo. Né? Você tem aqui no princípio. Alguns comentários bíblicos vai falar que a criação da luz é o primeiro relato da criação bíblica. Eu concordo com a vertente que diz que a primeira coisa a ser feita é o tempo. No princípio. Você tem aqui um princípio, um começo, um início. Né? No momento em que o tempo e o espaço irrompem a existência por um ato criativo de Deus. Né? Então não pode ser determinado esse tempo aqui. Lembrando isso aqui, tá? Então nós temos aqui, Deus criou, aqui nós vamos agora pegar, né, basicamente quase todos os versículos e explicar os significados de algumas coisas aqui. Tá? Deus criou o céu e a terra. Quando a gente fala criou, é expressão para caracterizar que Deus é o único criador. Deus criou. Né? E ele não, se ele é o criador, ele não depende de nada. Ele não depende de nada pré-existente. Não há nada que existia antes dele. Tudo existe por causa dele. Tá? Isso é concepção judaica, isso é concepção cristã. Tá? Está aqui. Uma referência no livro dos Macabeus é um outro livro que não tem nos textos de algumas traduções protestantes. E aqui cabe fazer o que, senhoras e senhores? Aula número 1, um anexo lá da aula do YouTube, né? Da página dos Filhos de Couve. Para você ver por que não tem alguns livros, né? Não tem alguns livros nas Bíblias das versões protestantes. Tá? O segundo Macabeus 7:28 vai falar assim: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que nele existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. Olha que bonito.
Não foi de coisas existentes que Deus os fez. E que também do gênero humano surgiu da mesma forma. Que texto maravilhoso, gente. 2 Macabeus 7:28. Não foi de nada existente que Deus fez as coisas. Tudo partiu dele. Tudo partiu de Deus. Ele é o Criador. Texto maravilhoso, né? A se pensar e a se meditar. Pois bem, vamos lá. A criação do céu e da terra. Céu e terra aqui significa totalidade, tá? Significa a totalidade de todas as coisas. Nós temos aqui o livro de Neemias, tá? No capítulo 9, versículo 6, que traz uma referência a essa questão do texto céu e terra como todas as totalidade. Neemias 9, versículo 6. És tu, Yahvé, que és o único, fizestes os céus dos céus e todo o seu exército. Céus dos céus, tá vendo? A terra e tudo que ela contém, os mares e tudo que eles encerram. A tudo isso és tu que dás a vida, e o exército dos céus diante de ti se prostra. Essa palavra exército é interessante. Termina o texto bíblico e fala que Deus contemplou todo o seu exército. Em Colossenses capítulo 1 fala que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Vimos isso na aula número 2. Então as coisas partem do invisível para o visível. Esse céu e terra representa isso, né? Você tem uma terra que estava deserta, que também significa isso aqui, né? No versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga, ou deserta. É como se Deus estivesse criando a partir de uma massa, de alguma coisa, né, pré-concebida, de uma matéria, né, que Deus vai moldar, que Deus vai, né, a partir daí fazer algo, né, um elemento que Deus vai dando materialidade a ele, vai dando movimento, né, esse Davi, que é importantíssimo. Né? E aqui os abismos tem a ver também com as profundezas. É muito comum nos versículos na antiguidade se falar de um abismo. Quando a gente vai falar na quarta aula, você vai ver muito que essa questão dos abismos está ali presente também, e ali habitam alguns deuses. Vai dizer que esses abismos não tem nada a ver com esses deuses, tá? Deus disse, Dabar e Yahvé, né? O universo era feito da palavra de Deus. Deus fala, a coisa acontece, tá? E é interessante, no Oriente, nos povos que estavam ali, a criação ela é fruto de confronto. No texto bíblico não, ela é fruto da palavra de Deus, da harmonia, da autoridade. Não tem nenhum rival. Ele fala, a coisa acontece. Nos outros relatos não, há confronto, há luta, né? Há uma desordem. Né? E quem é esta palavra? Verbo de Deus que se fez carne. Palavra de Deus. Aquele que quem vê ele, vê o Pai. O primeiro paráclito que traz o outro paráclito. Depois nós temos o quê? A luz. Deus criou a luz. E aqui vem a questão também dos dias. Deus separou as luzes das trevas. Deus chamou a luz do dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Vamos dizer assim, que é uma das primeiras coisas, vamos dizer assim, a ser criada a luz. Alguns estudos vão falar que a luz é a primeira coisa a ser criada. Qual é essa questão aqui, a importância dessa questão do texto bíblico? Confrontar também esses relatos. Só temos o mito do Prometeu, o mito grego, também no mito babilônico, de que os deuses eles se apossavam da luz, da sabedoria. Tá? E que esta luz era a propriedade dos deuses. O que o texto bíblico quer falar? A luz é um elemento criado, ele não é divino. Ele não é Deus. Deus é aquele que não precisa de nada para ser criado. Né? Outra coisa que vai fundamentar a isso é Deus fala e Deus dá o nome à coisa. No antigo Israel, né, essa questão da autoridade. Aquele que dá o nome tem autoridade sobre aquilo que ele dá o nome. Tá? No texto, quando a gente vai falar do texto de Abraão, você vai ver muito bem essa questão do nome de Deus. Tá?
Filipenses capítulo 2 vai falar de Cristo, o nome que está acima de todo nome. Olha aqui, trazendo mais uma referência aqui a Jesus Cristo, né? Então a luz é um elemento criado. A luz também é aqui para separar as trevas, né, da luz, né? O dia, nessa palavra hebraica yom, né, ela vai designar os períodos do tempo, né? Porém, os dias aqui não pode ser interpretado como os nossos dias, tá? Mesmo porque, se a gente for pensar nos dias como os nossos dias, a questão do calendário romano, aqui você tem, se formos pensar no calendário babilônico, é calendário lunar, tá? Então, esse dia aqui, essa referência, não é para designar essa questão do dia, como nós temos o nosso dia, em relação a 24 horas. Este dia aqui faz referência a um período para se colocar aqui o Shabat, que é a parte do descanso, né? do dia para o culto exclusivamente para Deus. Né? Vai fundamentar isso aqui, tá? Essa questão do descanso. Né? Nós vamos falar sobre isso depois. Vamos lá. Então, essa linguagem temporada ela é figurada. Tá? Depois nós temos aqui, né, Deus separou as águas da terra. Então o céu, né, separa, né, aqui no versículos 6 a 10. Para os judeus existe um nível mais baixo do que o céu. Né? Tem aqui o céu e tem a morada de Deus. Né? Tem essa Deus que está lá em cima, né? Superior, né? Sobre todas as coisas. Aqui lembra a aula número 1, o termo Deus que denomina aquele que é insuperável. Né? Tá vendo que bonito isso que o texto bíblico traz para nós. Né? Então, essa questão do céu está acima e as águas que estão embaixo. Né? Essa denominação é interessante. E a demarcação da terra e a demarcação da água. Uma criação extremamente organizada. Né? Então, você tem depois aí as árvores, né? E as ervas e as plantas para encher a terra. E aqui tem um fato interessante. Na antiguidade, você tem o culto aos deuses da fecundidade. Porque você tem aqui que você vai oferecer muitas vezes às virgens, vai oferecer os seus filhos, vai fazer oferendas a esses deuses, e esses deuses vai garantir eu posso falar, uma colheita fecunda. Então a tradição judaica está tirando isso. Não são os deuses que vão causar a fecundidade das plantas, são os próprios elementos que existem nas plantas. As plantas vai gerar a fecundidade, né? As raízes, né? A raiz, a semente, melhor falando, no solo por ela mesma, por uma característica própria dela mesma, deixe ser criado. Não são os deuses, claro, vem de Deus, mas este próprio elemento da semente que vai sendo bem cultivado pelo ser humano, que vai gerar a fecundidade da colheita, como também as questões das estações do ano, nas mudanças climáticas. Então, essa é uma questão para retirar aqui totalmente essa questão dos ídolos, né? Dos deuses da fecundidade. Tá? Bem interessante nesse contexto bíblico, é para realmente refutar mesmo a religião babilônica. Né? Então, no quarto dia, Deus criou o sol e as estrelas. Porém, o texto no original, ele vai falar luzeiros. Luzeiros que determinam o dia e os luzeiros que vão determinar a noite. O grande luzeiro do dia e o pequeno luzeiro da noite. Está nos versículos 14 e 19. Diz assim: o terceiro dia... desculpa, eu estava lendo o texto do capítulo 2. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, e que eles sirvam de sinais tanto para as festas, para os dias e os anos, e seja luzeiro no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno luzeiro com o poder da noite, que é as estrelas. Aqui é para denominar isso. Os luzeiros não são deuses. Existia um culto muito forte, isso aqui desde também do Império Romano, o culto ao Deus Sol. Essa questão do solstício,
que depois vai ser muito reorganizada e reordenada pelas questões bíblicas. A própria questão da festa do Natal, que era uma festa do solstício, e aí São Leão Magno vai fazer toda uma teologia para substituir esta festa do falso Deus Sol pelo verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Olha só que bacana, tá vendo? Então, essa questão do culto ao Sol, ela está muito presente aí nas culturas pagãs. Então, por isso que o autor bíblico tem um cuidado de não denominar Sol nem Lua, para que o povo bíblico ele não confunda com deuses e semideuses, tá? E eles não são deuses, são elementos criados. E eles estão ali para determinar as questões das estações do ano, das mudanças das estações do ano, do tempo. E é um elemento criado, né? No quinto dia, vamos lá, pegar o relato do quinto dia, 20 a 25. Deus disse: fervilhe as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem em cima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam, fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo as suas espécies. Deus disse que tudo será bom. Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicar e encher a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra, por uma tarde e manhã de dia. Você tem que Deus abençoando. Uma outra coisa aqui. A palavra luzeiro, também, como nós falamos ali do sol, ela representa como se fosse uma tradução de algo de metal. Nós temos o relato aqui, em Gênesis capítulo 9, quando nós tratamos do dilúvio. Tá? Capítulo 9 não. Mas, antes do capítulo 9. Me lembrei disso aqui agora, acho que seria interessante trazer isso aqui. Quando começa o dilúvio, vai falar assim, que Deus abriu as comportas do céu. Acreditava-se que o mundo existia uma abóboda. Lembra das catedrais que tem assim, né? A parte de cima assim, um semicírculo bem grande. E que existe ali esse luzeiro também está ligado a esse metal. Em que Deus... Existiam águas aqui em cima, né? Por isso tem águas que estão no céu, águas que estão na terra. E que Deus, quando queria que chovesse, né? Deus abria as comportas. É a mesma coisa quando tem o relato do dilúvio. Deus abre aquelas comportas e começa a chover, desculpe, por 40 dias e 40 noites. Tá? Então, essa é uma questão. Por isso é importantíssimo estudar esse texto. Por isso, nós estamos aqui se debruçando sobre esse texto, especificamente. Você vê que quantas coisas eles correlacionam, poderia ter trazido muito mais, né? Muito mais salmos, muito mais questões. Nessa parte dos animais, é para provar que os animais são seres criados. Você tem aqui no Egito, em que você tem a figura de homens e animais como deuses, né? Entre aspas, né? Como divindade. Você tem também aqui as questões babilônicas também, que vão trazer a questão dos dragões, dos animais, do leão. Esses elementos da natureza como se fossem deuses. E não são. E aqui é muito interessante perceber essas questões aqui. Então, fazendo aqui uma recapitulação, é bom observar que todas as coisas são criadas por Deus. Esse é o objetivo do texto. Não são Deus. Tá? As coisas não podem dar origem a elas mesmas. Elas dependem de Deus. Né? Outra coisa é não acreditar na questão que o sol é Deus. Aqui tem a questão do politeísmo. Né? Na criação bíblica, mostra que do Deus único e verdadeiro vem todas as coisas. Tá? Essa é uma questão importantíssima aqui para todos nós. Compreendermos as questões referentes ao relato bíblico. Tá? É importantíssimo aqui a gente ter essa percepção das coisas. Tá? Pois bem, para a gente possa pensar agora aqui, como leitura espiritual, é também no sentido de louvar a Deus pelas coisas criadas. Nós falávamos que tudo foi criado para o homem, tudo foi criado para nós. Tá? Tem um Salmo, capítulo 8, eu gosto muito desse Salmo. Vou pegar ele aqui para a gente fazer dele a nossa leitura espiritual de hoje. Tá?
desta aula, Salmo capítulo 8. Diz assim, Salmo capítulo 8, os versículos 2 seguintes. Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é o teu nome em toda a terra. Ele divulga a tua majestade sobre o céu. Interessante, porque você lê agora a palavra céu aqui, claro, né? Vai pensar já tem essas questões bem interessantes aqui, né? Pela boca de crianças e bebês. Tu firmastes tua fortaleza contra os teus adversários para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, e aqui eu quero prestar atenção nesses versículos. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, obras dos teus dedos, do dedo de Deus, a mão de Deus, mão de Deus. A lua e as estrelas que fixastes, que é o homem, para que deles lembrares, e um filho de Adão para vieres visitá-lo, que é o homem. O ponto do nosso próximo estudo é o ser humano, o homem, a criação do homem. Tudo foi criado para o ser humano. Converge para o ser humano, que é o homem, para que Deus ame tanto assim. Você é um ser extremamente amado por Deus. Deus ama todas as coisas que Ele criou, mas acima de tudo te ama imensamente. Imensamente. Você vai ver que o ser humano, diferente de todas as coisas criadas, que também o ser humano é um ser criado, possui várias particularidades. E aqui o nosso texto sobre o ser humano será repleto de muitos significados importantes para a nossa existência. Tá? Então, hoje também podia para louvar a Deus, louvar as coisas, né, que existem. Né? Não fazer delas um Deus, não colocar elas na frente das coisas de Deus, não colocar as coisas da natureza, como tem se feito nesse tempo agora, né, à frente do ser humano. Mas elas servem ao propósito de Deus. Bem, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dê, nos ensine toda a verdade, nos ilumine para que nós possamos, a partir da obra da criação de Deus, ter uma vida que louva a presença constante e perene de Deus. Forte abraço, até a aula número 4.